Então, nós vamos ver hoje o laser. Então, a aplicação do laser. Primeiro, vamos entender o que é esse laser. Então, o laser é uma energia radiante, então é uma luz que é utilizada, que ela é amplificada e direcionada para um único ponto, né, específico de radiação, diferente de uma lâmpada, por exemplo. A lâmpada não. A lâmpada ela emite radiações em várias direções. O laser é o mesmo mecanismo de qualquer de geração de qualquer onda eletromagnética. Então tem lá um determinado elemento químico aqui, lá no núcleo, os elétrons, né, trafegando em volta desse núcleo, ele recebe um estresse que pode ser elétrico, pode ser mecânico. No caso do laser, é um estresse elétrico. O que ele faz? Ele muda esse elétron de camada, então ele vai ficar excitado com essa radiação que ele está recebendo, com essa corrente elétrica, só que como ele é um elemento químico estável, ele volta o elétron para sua camada de origem. E aí ele emite essa radiação que ele recebeu para o ambiente. Essa radiação que ele está emitindo aqui para o ambiente, para se manter estável, é uma onda eletromagnética. No caso do laser, todas essas ondas que estão sendo emitidas aqui, elas são direcionadas para um único ponto. Por isso, a radiação laser tem uma tendência a seguir sempre uma linha reta e sempre para um único ponto. Então, nós vamos usar essa estimulação, esperando que este comprimento da onda, que essa radiação, gere efeito terapêutico nos nossos pacientes. Tá? Então, esse vai ser o nosso grande objetivo. Então, o que nós precisamos entender primeiro? O comprimento de cada onda. Então, se a gente tem lá um elemento químico lá, arseneto de galho, por exemplo, 2 elementos, né? Então, ele está ali com os elétrons circulando em volta do núcleo, recebeu esse estresse elétrico aí que mudou o elétron de camada. Ele volta à camada de origem e dissipa essa radiação. Então, quando a gente disse, o comprimento da onda, o que é o comprimento da onda? É isso aqui, ó. Qual é o comprimento dessa onda? Então, digamos que ele tenha gerado uma onda aí com um comprimento de 830 nanômetros. Então, esse tipo de comprimento de onda, quando chega no tecido humano, ele vai gerar um efeito terapêutico, ele vai gerar uma reação. Mudou o elemento químico. Usou lá hélio, neônio, mudou o elemento químico. O que acontece? Mudou também o número de elétrons que estão circulando em volta desse elemento químico. Então, estressou o elemento químico, ele mudou novamente o elétron de camada, ele volta à camada de origem. Sempre ele tende a voltar à sua camada de origem. Por quê? Porque ele não é um elemento radioativo. Ele precisa de um estresse para que ele possa emitir radiação. Ele voltou, mas como o elemento químico é diferente, ele gera o quê? Uma onda eletromagnética com o comprimento de onda diferente. Esse aqui está mais curto do que aquele. Então, digamos que ele gere uma onda aí de 630 nanômetros. Já vai gerar um efeito diferente nos tecidos. Vamos aplicar para o dia a dia nosso, onde a gente poderia ver essa diferença. Viu lá uma fogueira onde o pessoal está queimando um monte de coisa, uma fogueira de lixo, por exemplo. Nós vamos ver chamas de várias cores. Então, tem chama amarela, tem chama laranja, chama verde. O que é essa diferença de coloração? É que o elemento químico que está sendo estressado, em cada momento ele é diferente. Consequentemente, a gente percebe, né, quando os nossos olhos puderem captar essa frequência,
nós vamos ver essa frequência identificar como cores diferentes. Quando a gente não puder visualizar, porque existe vários comprimentos de onda fora da nossa faixa visível. Então, está fora da faixa visível, a gente não consegue ver, mas ainda assim existe essa onda. O exemplo disso seria o quê? Radiação, as ondas de rádio, onde tem as emissoras de rádio, as ondas de eletromagnética de intercomunicação, de televisão. Então, todas essas ondas, elas podem estar fora da faixa visível. Na verdade, no espectro de onda eletromagnética, o que a gente vê é muito pouco. A maioria das ondas a gente não vê. Tranquilo até aqui? Tudo beleza? Tranquilo aí? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar do laser é qual é o elemento químico que está sendo utilizado para gerar essa radiação. Então, esse elemento químico, ele está onde? Então, nós temos, já não tem um laser point? Eita, deu uma tremida aqui. Temos lá a caneta laser. Dentro dessa caneta, então, lá o fio que vai para o aparelho. Então, o que nós temos aqui dentro? Temos lá o elemento químico, que vai ser estressado. Ele vai receber esse estresse elétrico, vai mudar o elétron de camada e vai emitir essa energia radiante a partir desse estresse que ele recebeu. O que existe dentro da caneta laser? Existe aqui um conjunto de espelhos aqui dentro que vão fazer o que com essa radiação? Vão tentar direcionar todas essas radiações para o quê? Para um único ponto. Então, o laser, ele sempre vai ter um efeito pontual. Então, quando a gente estiver usando lá o laser, nós vamos usar sempre ele de maneira pontual. Então, sempre lá, em média, agindo com 1 centímetro quadrado. Por isso, toda a dose de energia, que é feita em joules, vai ser por centímetro quadrado. Tá? Por isso que vocês encontraram lá na literatura, 3 joules por centímetro quadrado. É o quanto de energia radiante está sendo empregada aqui nesse centímetro quadrado, já que ele é pontual. Então, o elemento químico que está na caneta, como coloquei aqui, peguei da literatura. Rubi, então ele vai gerar radiação laser com um comprimento de onda de 694 nanômetros. L-neônio, que é o muito utilizado, ele vai gerar, em média, aí, 630 nanômetros. O que isso gera, né, de efeito? Ele tem pouco poder de penetração. Então, quanto menor o comprimento de onda, menor vai ser a capacidade dessa radiação de atravessar o tecido e de gerar um efeito mais profundo. Então, comprimentos de ondas mais baixos vão ter efeitos mais superficiais. Então, no exemplo que nós vimos lá do caso clínico, lembra que era uma úlcera de pressão, uma ferida superficial. Então, pensando nisso, a gente já pode levantar a hipótese de tratar essa ferida com um comprometimento superficial. Então, a gente já pode pensar em um laser de L-neônio. O que nós temos aí dessa radiação? Então, nós já sabemos que o poder de penetração é mais baixo. Então, ele vai agir na parte superficial ali da pele. Tem uma lesão, então essa radiação ela vai ficar restrita à parte mais superficial.
Então, tem lá, vou botar desenho aqui, umas duas canetas. Então, a caneta aqui e outra caneta aqui. Então, esse laser de hélio e neônio, qual é a característica dele, papai? Ele vai produzir a radiação, mas ela vai parar na parte superficial. Então, o foco do tratamento vai ser a superfície. Ele está dentro da faixa de luz vermelha, até aqui. Então, nós vamos ver no paciente aquele pontinho vermelho igual o laser point. Na caneta, vai vir escrito, vou mostrar a foto, vai vir escrito o comprimento de onda que ela vai gerar. Então, o que está aqui seria 630 nanômetros. Ah, mas a gente encontra também 904 nanômetros. Então, um laser de arseneto de galho e alumínio. Digamos que ele gere normalmente de 830 a 904 nanômetros. Nós vamos encontrar todas essas frequências aqui. Então, gerou essa radiação. O que ela faz? Ela atravessa esse tecido e o efeito é mais profundo. Vai ser mal feito. Vamos fazer o negócio direito. Então, ele atravessa o tecido, continua agindo nesse mesmo centímetro quadrado, tá? Só que agora o pico do efeito é o quê? Profundo. Até de 700, 650 para baixo é superficial. Enquanto ele for visível, enquanto ele gerar uma luz vermelha, tá? Ele é considerado superficial. Tá bom? Enquanto ele está dentro da faixa infravermelho, por que eu coloquei aqui essa cor violeta aí? Porque, na verdade, esse laser ele não é visível. Então, a gente consegue ver como? Se a gente filmar com o celular, o celular decodifica essa radiação e ele fica visível para a gente. Mas ele não é visível. Tá? Então, a frequência abaixo de 650 nanômetros é superficial. Acima disso, ele já começa a ser mais profundo. O que a gente vê mais em aparelhos, em artigos, é acima de 830 nanômetros. Então, 830, 860, 904 nanômetros são os lasers com maior profundidade. Então, aqui seria 904. Então, na caneta, vem escrito isso. Então, quando a gente olhar... Eu vou abrir o vídeo lá depois. Quando a gente olhar no aparelho, eu quero atuar tanto no reparo de feridas ali, quanto na parte ortopédica. Você vai ter que comprar o aparelho de laser com essas duas canetas. Diferente lá de outros aparelhos, como o ultrassom. A gente consegue comprar o ultrassom com um cabeçote só, e ele gera frequência diferente, de 1 MHz, de 3 MHz. No caso do laser, não. Nós teremos que comprar aparelho com uma caneta superficial e outra profunda, caso você queira atuar das duas formas. Tranquilo? Lembrando que sempre eles estão dentro da faixa do efeito terapêutico. Então, eles não vão desencadear dano tecidual. Diferente lá do bisturi a laser, da depilação a laser, todos estão com alta intensidade de radiação e são destrutivos. O nosso laser, ele não vai fazer isso. Ele gera várias reações, mas ele não vai destruir o tecido. Tudo na paz? Então, pensando nisso, para o nosso caso clínico, da úlcera lá de pressão do paciente acamado, qual laser a gente poderia utilizar? Então, a gente já começaria a escolher aqui. Ele teria que ser o laser De hélio, né? Isso. O de hélio, por causa da de frequência hélio. mais baixa. Isso, frequência mais baixa. Então, a gente já passaria para o de hélio aqui. Então, primeiro,
primeiro ponto da resposta do caso clínico está na escolha do tipo de laser. Então, laser superficial, para que ele tenha o pico do seu efeito naquele centímetro quadrado da superfície, onde a gente precisa de maior metabolismo, maior reações químicas, criar novos vasos, que o laser tem a capacidade de fazer isso. Faz em centímetros quadrados, mas à medida que a gente vai mudando para cada centímetro quadrado que você vai aplicando aqui do lado, você consegue varrer toda aquela região. Por isso, precisaremos aplicar em vários pontos daquela área a ser tratada. Beleza aí? Então, vou ter algumas fotos aqui de vários aparelhos. Um mais antigo, velho, feio, e tem outros mais bonitinhos. Mas todos têm o quê? Tem o mesmo mecanismo. Então, lembrar sempre que dentro aqui da caneta tem lá o elemento químico que está sendo estressado, ele vai produzir a radiação e vai direcionar essa radiação para a área a ser tratada. E, Professor, rapidinho, por ter um elemento químico dentro da caneta, esse laser teria um prazo de validade? é uma pergunta boa. Não, normalmente não tem um prazo de validade, porque ele poderia ter, tá? Porque ele é de baixa intensidade. Então, ele tem uma durabilidade muito alta, em função de ser de baixa intensidade, não estressar tanto esse elemento químico e não ser ionizante, não retirar os elétrons, só mudar o elétron de posição. Tá? Então, por isso ele é bem duradouro, nunca li nada sobre esse prazo, né? Um limite, igual uma lâmpada, né? Que nós temos, mas ainda assim não... Na física teria o limite, tá? Mas eu nunca vi esse limite ser encontrado durante tratamento. É mais fácil o mau uso. Cair, quebrar, igual ultrassom, tá? Tem isso, Breno. Então, ele tem que estar encostado no tecido. De preferência a 90 graus. Por quê? Porque a energia radiante ela precisa ter uma incidência a 90 graus para aumentar a absorção. Se ele estiver inclinado, aí está favorecendo o quê? Uma reflexão, tá? Uma refração, e ele vai mudando, vai diminuindo ainda mais a absorção desse laser. Então, de preferência a 90 graus, encostadinho. Se ele for, né, dentro da faixa visível, a gente consegue ver aqui uma área vermelha. Se esse laser for, né, ultravioleta, né, dentro da faixa ultravioleta não, desculpa, infravermelho, a gente não consegue ver nada. Ele vai ficar como está acontecendo aqui. Porém, se usar um celular, ele vai conseguir decodificar essa imagem e a gente consegue visualizar bem. Tá? Deixa eu abrir aqui a imagem para que a gente possa ver. Então, apareceu aí? Então, esse aparelho, ó, ele está gerando o laser. O que que nós temos aí? Então, ele tem um disparador que a gente aperta aqui e ele fica com a luz acesa, informando que a radiação está sendo emitida. Toda a radiação aí do laser é lesiva aos olhos, então tem que estar com... A gente tem que estar com óculos de proteção, o paciente tem que estar com óculos de proteção, não deve ser aplicado na direção dos olhos para que não ofereça risco para o paciente. E a gente só está vendo essa radiação, aparece meu mouse para vocês? Sim. Pronto.
A gente só está vendo aqui porque foi filmado com o celular. Quando a gente olha direto para a região, a gente não vê nada. Porque esse laser aí, se eu não me engano, é de 830 nanômetros. 830 ou 860. Daqui a pouco a gente vê na imagem. Então, estou mostrando que ele tem que estar próximo. Isso, de 830. Então, laser, nós vamos controlar o quê? A intensidade em joules por centímetro quadrado que nós vamos gerar. A gente não precisa nem controlar o tempo, que o próprio aparelho calcula o tempo para gerar o tanto de energia que você escolheu. Então, aí, emitindo a radiação, ali durante uns 12 segundos, se você escolher 3 joules por centímetro quadrado, para que ele possa gerar o efeito, terapêutico. Só passar para outros vídeos aqui rapidinho, não é esse ainda não, também não é esse. Aqui. E aqui, ó, a caneta e a gente testando o óculos que vem com o aparelho. Então, ele não permite que a radiação ultrapasse ali o óculos e possa lesionar o paciente. Então, esse óculos, caso ele não venha, não é aquele óculos de proteção não é o óculos de proteção de aquele transparente contra a poeira, não. É um óculos específico para proteger de radiação. Então, ele vem, ó, sinalizando que é um risco de radiação aos olhos e ele traz o comprimento da onda que está sendo gerada. Então, toda a caneta laser, esse aparelho é da Ibramed, temos várias marcas, mas todos terão que sinalizar qual é o comprimento da onda. Automaticamente colocou a caneta que você vai utilizar, o aparelho já reconhece a caneta e já vai gerar o laser, né, a caneta já vai gerar o laser com esse comprimento de onda para que você possa tratar o paciente. Tá certo? Então, a dose vai ser em cima do quanto de energia que você vai empregar no segmento que você vai utilizar. Apareceu aí de novo. Então, laser, né, de hélio e neônio. Então, lá, de, em média, 630 nanômetros, ele é superficial. Ele vai ser usado para feridas abertas, para reparo tecidual da superfície, muito usado, tem muita pesquisa em cima de úlcera diabética, porque o paciente tem grande dificuldade de manter a vascularização dessa região que tem diabetes, que está descompensado, e o laser consegue criar novos vasos a partir de vasos lesionados e aumenta a proliferação celular. Então, ele tem um efeito muito bom. O laser de arseneto, de galho e alumínio, então, ali de 830 a 904 nanômetros, ele é profundo. Então, ele vai ter ali ação musculoesquelética, é muito usado na parte de ortopedia e traumatologia, porque é um dos melhores anti-inflamatórios que nós temos. Então, apesar de ser, né, ter um efeito ali por centímetro quadrado, ele é muito eficiente com relação ao processo inflamatório. Ele consegue impedir a produção de prostaglandina, ele consegue hiperpolarizar a membrana dos neurônios, permitindo a entrada de cloreto. Isso faz com que ele seja analgésico. O único ponto negativo é que nós precisaremos fazer vários pontos, porque esse efeito é por centímetro quadrado. Tudo em paz aí?
Mas, por exemplo, uma tendinite, né, uma lesão, uma epicondilite, ele costuma ser muito eficiente sendo pontual. E a gente segue a linha ali do próprio tecido que você quer tratar, da própria região que você quer tratar. Existe laser com várias intensidades, né? O que a gente usa, o terapêutico, ele é de baixa a média intensidade. Então, o laser point lá, ó, é de baixa intensidade. Professor, Oi, fala aí. volta aquele slide, por favor. Esse? Isso, rapidinho. Pronto, tranquilo. Eu vou salvar também, tá? A aula eu vou tentar salvar e botar no YouTube, como eu venho fazendo com as outras, tá bom? Então, e esse, ó, de L-neônio, ele é superficial e ele é visível. Então, ligou o laser e ele já ficou ali aquela luzinha vermelha, você já sabe que ele é superficial. Ligou, não ficou a luz, você já sabe que é profundo. Descartando a hipótese de estar ruim. Eu já vi um setor que, não, o laser está ruim. Por quê? Porque não acende. Não, está fora da faixa visível. Você vai pegar o celular que nós vamos perceber que dá para ver ele. Tá? Posso passar? Pronto, obrigada. Nada. Então, nosso laser, ele está aqui, ó, baixa a média intensidade. Então, ele é lesivo aos olhos, tá? Mas ele continua sendo terapêutico. Então, ele vai mudar o comportamento tecidual, mas ele não vai ser destrutivo mesmo no seu erro, que eu espero que não aconteça. Então, ele continua sendo terapêutico. Você vai gerar reações do organismo dentro da capacidade do organismo de responder. E o de alta intensidade são os lasers destrutivos. Debilação, bisturi a laser, hoje tem arma laser, tem tudo. Tipo a espada, não tem a espada do Jedi? Pronto. É um laser de alta intensidade. O nosso é de leve. É o vídeo lá, né, que eu havia mostrado. Então, nos aparelhos, nós vamos controlar. Colocou a caneta, você escolheu o comprimento da onda. E agora nós vamos escolher o quê? A intensidade da radiação. Então, o que a gente tem aí? Então, normalmente, né, isso vai variar um pouco entre os aparelhos, mas chegam aí a 10, a 15, a 20 joules por centímetro quadrado. E aí a gente consegue, né, buscando em várias literaturas, a gente tem uma faixa de radiação laser que gera efeito terapêutico. Então, o anti-inflamatório é normalmente com lasers com menor intensidade. Ele vai gerar o quê? Vai inibir a produção de prostaglandina, vai hiperpolarizar a membrana do neurônio, ele tende a dar uma paralisia, né? Ele para o esfíncter vascular, por isso ele é também considerado com a mesma dose um efeito circulatório. Então, tem um comprometimento, está na fase aguda, nós vamos utilizar esse laser com maior intensidade, ou com menor intensidade em joules. A diferença lá de 630 nanômetros para 830, qual é aqui? É aonde o efeito vai acontecer. Então, 630, ele vai ficar, ó, mais superficial. O de 830 nanômetros, ele vai ter um efeito mais profundo.
porém o efeito vai ser o mesmo, proporcional à intensidade que você está utilizando. Aumentou a intensidade, ele tende a ter um efeito aumentando o metabolismo, aumentando a produção de ATP, aumentando a proliferação celular, por isso ele é considerado regenerativo. Quanto mais alto, maior a capacidade de regeneração. Então, usando uma faixa aí de 2 a 4 joules por centímetro quadrado, alguns artigos trazem que se você não conseguir um efeito nas 3 a 4 primeiras sessões, pode aumentar a dose e seguir fazendo, já que é um tratamento pontual. Então, você pode seguir, continuar, que pode surtir efeito. Então, o que é o efeito analgésico? O que seria essa parte analgésica? Seria hiperpolarizar a membrana do neurônio. Então, o neurônio ele já tem uma carga negativa, utilizando o laser ali no trajeto lá do nervo mediano, você consegue hiperpolarizar essa membrana e, consequentemente, ele vai ser analgésico. Outro mecanismo também interessante do laser é a liberação de endorfina. Só que, como ele é pontual, você tem que fazer vários pontos para que isso possa ser perceptível, essa analgesia de longo prazo. Então, essa analgesia é por esse mecanismo. Então, é interessante em dores neuropáticas também. E o regenerativo, ele vai aumentar a proliferação celular. E também cria novos vasos, aumenta a produção de ATP, acelerando assim o reparo tecidual. Então, é muito usado ali numa fase já de reparo tecidual, numa fase que saiu desse comprometimento agudo. Então, muito usado em várias pesquisas, quando a gente procura reparo tecidual em diabéticos, a faixa utilizada é de 5 joules por centímetro quadrado. Foi feita pesquisa com 5, com 10, mas de 5 joules conseguiu uma velocidade melhor do que 10 joules por centímetro quadrado. A hipótese levantada é que dava tempo de criar novos vasos à medida que a proliferação celular acontecesse. Tranquilo aí? Então, aí, levando em consideração lá o nosso paciente com a úlcera de pressão, né? Lembram? Então, nós já poderíamos escolher o tipo de caneta, não é isso? Todo mundo concorda aqui? Prof, eu coloquei 5 joules, tá certo? Tá certo. Muito bom. Você levou em consideração o quê? O que as pesquisas trazem, provavelmente você deve ter encontrado algum. O que as pesquisas trazem para reparo tecidual do diabético. Então, vamos botar um exemplo aqui, ó. Paciente diabética, a gente já percebe, ó, uma diferença na coloração da perna, desde aqui, ó. Então, sempre que vocês virem isso, o que você pode já imaginar? Ó, a vascularização está vindo aqui, ela vai se dividindo. O que pode estar acontecendo é uma limitação na vascularização. Então, já tem, no caso do diabetes, a glicose vai agredindo o endotélio vascular e essa agressão, ó, vai desencadeando um reparo que pode estar limitando a vascularização. Então, parcialmente ou completamente, essa limitação que já pode estar acontecendo aqui também. Então, mas a área que sofreu mais está o quê? Daqui para baixo. Então, sempre que vocês virem essa coloração diferente, imaginem que a vascularização está muito limitada nessa região. Consequentemente, o neurônio que passa aí,
que precisa de nutrição, já não vai ter. Por isso, diabetes dá muito neuropatia periférica. Esse tecido, ó, superficial aqui, às vezes uma pequena lesão, uma lesão pequenininha, bateu, um mosquito, coçou, ele vai gerando essa lesão tão grande. Por quê? Porque não chega aqui os leucócitos para defenderem essa área. Então, sempre que vocês virem essa coloração diferente, pode imaginar esse comprometimento com uma causa aí vascular, de uma vascularização ó, muito comprometida ao ponto de não conseguir mais nutrir o tecido. Associada a essa coloração, você fizer um teste de sensibilidade, ó, foi encostando, você vai ver que muito provavelmente o paciente não sente dessa área da coloração aqui para baixo. Tá? Então, escolhemos aí, ó, vamos usar o laser. Não é isso? Tá. Laser com S, né? O laser aí já não ia resolver. Então, laser de 630 nanômetros, beleza. A dose de 5 joules por centímetro quadrado, beleza. E agora nós vamos escolher a forma de aplicação. Então, nós temos na literatura duas formas de aplicação. Deixa eu ver se assim fica bom. Seria a gente imaginar, ó, uma grade aqui na região que você quer tratar. Por isso, uma aplicação em grade. E nós vamos aplicar o laser em cada ponto aqui, ó. Um laser aqui, aqui, aqui. Como? De maneira pontual. Deve encostar no segmento? Bota aqui dentro da ferida, e aí? O ideal é que você encoste, mas você não vai nem trazer a contaminação da caneta para o paciente e nem contaminar a caneta com o paciente. Então, você pega lá um plástico filme e coloca aqui, ó. Pronto, você colocou o plástico filme aqui em cima e você faz a aplicação em cima desse plástico filme feita em grade. Ou você pode colocar no laser. É melhor que coloque aqui, por quê? Porque se você coloca no laser e vai mudando ele de posição, passou por 5 pontos, ele já criou uma camada ali naquela região da ponta do laser. Quando você coloca aqui, como o aparelho está saindo do lugar, você consegue um efeito melhor da aplicação. Tranquilo aí? Então, usa esse plástico filme para que possa utilizar no paciente. Essa é uma forma. A gente conhece como uma forma em grade ou forma pontual. Uma outra forma aí que a gente também encontra na literatura seria varredura. Qual é a diferença aí da varredura? Como o nome está dizendo, é você aplicar o laser varrendo essa região. Então, colocou o laser, né, aqui uma determinada área e você vai andando com essa caneta seguindo o trajeto que você quer aplicar. Aí você vai ter que aumentar o tempo de aplicação do laser, né? E você vai ter o efeito aqui e vai correndo com esse laser pela área que você quer aplicar. Isso é a varredura, aí a gente já vê que é completamente, né, contraindicado. Nessa área, primeiro que a gente vai ter que manter distância. Ah, mas não pode fazer distante? Pode. Então, em alguns momentos, vocês vão fazer o laser sem encostar? Sim, vão fazer. Chegou esse paciente com esse quadro, você não tem um plástico filme, não tem nada que possa colocar de maneira segura, que não perca a eficiência da aplicação, você vai fazer um pouquinho distante da área, como eu desenhei aqui. Então, o laser está saindo daqui, ó, e ele está aplicando aqui. Você vai ver só essa bolinha vermelha ali e não está encostando na região.
Então, a varredura, você vai correr pelo segmento que você quer tratar. Então, no nosso exemplo lá, do caso clínico, é muito parecido com esse. Nós vamos usar o quê? Uma técnica de grade ou pontual. Por quê? Porque você imagina aqui e faz nas interseções desses pontos. Então, vai demorar? Vai demorar. Você usou 5 segundos aí, você vai levar, em média, 15 segundos em cada ponto desse. Pode aproveitar no seu atendimento que vai ser a sua hora de meditar. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar. Beleza? Para cada linha aqui, 1 minuto. Também é chamado. Isso mesmo. Tá? Vai passando em todos esses pontos, como se estivesse buscando aí uma determinada região. Eu, sinceramente, prefiro sempre grade. Por quê? Porque você consegue, com precisão, colocar lá 5 joules, o aparelho vai gerar os 5 joules que você escolheu para aquele ponto. Então, costuma ser mais preciso. Tá? Tudo em paz aí? Coerente? Vamos abrir o caso clínico lá para a gente... Rapidinho, professor. Eu vi sobre uma técnica que o nome é oscilação. Mas eu não entendi direito. Ela entra também ou é mais parecida com a média? É a varredura, mesma linha. Então, ele fica varrendo aí, ó, fica oscilando nos pontos. Tem um ponto positivo? Tem. Então, se a gente faz uma varredura aqui, ó, e ela se estende até a parte de cima, o que a gente tem de ponto positivo aí na literatura? Vamos pegar aqui, ó. Essa parte da vascularização tá boa. Concordam comigo? Então, se a gente aplica o laser em uma parte vascular que está boa, está preservada, nós vamos facilitar a angiogênese. Então, o ponto positivo da varredura é o quê? Se você aplica em uma vascularização preservada, você consegue criar novos vasos ali naquela região. Então, a nossa esperança também em aplicar nesse paciente é que ele possa também criar novos vasos para tentar suprir essa região. É uma forma terapêutica. Então, esse oscilar, esse varrer toda essa região facilita esse retorno. Mas você também pode fazer em grade e estender a grade também para aqui, ó. Você vem aqui e faz também acima da área comprometida. Para que você possa, ó, vou apagar aqui só para que a gente veja. Para que você possa, ó, fazer na região que tem a vascularização comprometida, que é onde a gente colocou aqui embaixo, e também acima da área que está muito comprometida, onde a gente acredita que tenha vasos preservados para que ocorra a angiogênese. Então, é interessante que a gente também faça a aplicação nessa região com a esperança de melhorar a vascularização dessa área. Tá claro aí? Isso, exatamente, tá, Lili? Então, essa escolha fica a critério do profissional. Então, o que você acharem mais viável, mais coerente para esse paciente, vocês podem fazer, tá? Então, o ideal é sempre essa escolha. Só que o que vai facilitar para a gente escolher? Escolha baseada em evidências e, de preferência, observando bem a prática. Tá? Então, a evidência vai ser um excelente guia, mas a prática vai dar uma boa luz. Então, muitas vezes está lá no livro que dá certo, que é lindo, mas nesse paciente com essa ferida, esse problema vascular e uma falta de higiene, por exemplo, tal técnica não vai ser interessante, mas por um aspecto individual do paciente.
Então, se porventura orientar, né, fazer uma higiene melhor, tirar resíduos de pomada, resíduo de pele, debridar um pouquinho antes de fazer a aplicação, surge um efeito melhor do que só fazer o laser. Tá? Por isso estou estendendo aí o critério do profissional. Por quê? Porque eu já atendi pacientes que ele tinha úlcera, né, ferida diabética, igual esse quadro é real, tá? Bem parecido com esse. E a equipe de enfermagem fazia o curativo no setor. Então, quando ele ia lá, tirava, né, sulfadiazina, né, as pomada que é um debridante químico, o que eles fazem para acelerar o reparo, limpar, fazia toda a conduta lá com a gente no setor. Depois dessa limpeza toda, a gente aplicava o laser e aí ela fazia o curativo depois. Excelente, o trabalho em equipe muito mais eficiente. Por quê? Como é uma radiação, qualquer tipo de barreira, sendo ela, né, uma pomada, um creme, óleo, ou mesmo tecido necrosado, resíduo de pele, ou ainda infecção, a gente tem que tirar. Porque se tiver infecção aí, a gente aplica o laser na área infectada, a proliferação bacteriana também vai aumentar. Então, com uma equipe completa, todo mundo interagindo, a gente costuma ter um efeito melhor. Tranquilão aí? Deu uma luz? Então, o laser ele é bem tranquilo, a gente não dosa a tempo. A gente escolhe o laser, o comprimento da onda, a energia e a forma de aplicação. Quando você escolhe aqui a quantidade em joules, o aparelho automaticamente calcula o tempo para que você atinja essa energia escolhida. Professor, como que a gente, o senhor pode explicar de novo como é que a gente faz para decidir essa quantidade em joule ou se é a partir da frequência que vai ser dado isso? Então, essa escolha, vou voltar aqui, ó, vai ser feita através da nossa avaliação. Então, nós vamos avaliar o paciente, ele relatou que está com a dor aí no epicôndilo, está com desconforto há uma semana. Você avalia lá, vê que está quente, que está inflamado, que ele não consegue fazer movimento nenhum, ele está na fase aguda. Então, o que ele precisa na fase aguda? De um potente anti-inflamatório. Então, nós vamos usar doses mais baixas em função do quadro desse paciente. Então, se ele está, né, precisando de um efeito anti-inflamatório, a gente pode manter uma radiação laser de menor intensidade sendo aplicado diariamente até que ele tenha menos sinais de processo inflamatório. À medida que o processo inflamatório vai diminuindo, o que a gente pode fazer? Já podemos aumentar a dose para acelerar o reparo tecidual, para aumentar as reações químicas, aumentar a produção, a criação de novos vasos e acelerar o reparo tecidual. Então, a escolha vai ser em cima do que o paciente apresenta. Ah, não, mas o paciente só vem com uma dorzinha residual. Nós vamos colocar uma faixa de 2 a 4 joules, que é considerado analgésico, para a gente hiperpolarizar a membrana do neurônio, para que esse paciente possa ter um efeito analgésico maior. E lembrando ó, que esse recurso, assim como os outros, ele é um dos melhores para reparo tecidual, como anti-inflamatório, mas nós vamos ter que fazer a cinesioterapia associada, fazer a conduta da fisioterapia associada a esses recursos. Tá? Então, a nossa escolha vai ser pela fase do processo inflamatório, pela característica do reparo tecidual. Ah, o paciente é diabético, a gente está vendo que aquela pequena lesãozinha ali não melhora de jeito nenhum. Então, a gente pode usar laser de baixa intensidade. Por quê? Porque a gente consegue parar o esfíncter vascular. Então, a vascularização ali, ó, que tem os esfíncter, para que a vascularização siga, a gente paralisando esse esfíncter, a gente mantém mais tempo de oxigenação nesse tecido, tentando acelerar o reparo tecidual.
Então, a gente também pode usar esses recursos para evitar complicação. Então, o ideal é que o paciente com pequenas feridas, né, principalmente diabéticos, fizessem logo o laser. Então, o centro de acompanhamento a diabético, ele tinha que ter o laser lá, porque em pequenas lesões você já aplica para evitar que esse paciente tenha complicações maiores. Beleza aí? Professor, eu tenho uma dúvida, quanto à dosagem mesmo. Eu vi num livro dizendo que, de acordo com a patologia, por exemplo, se fosse uma tendinopatia e o estado inflamatório fosse agudo, seria de 24 a 30 joules. Isso seria dividido em várias sessões ou de uma vez só? Em vários pontos, tá? Em vários pontos. Então, esse 24 a 30, digamos que a gente utilize ali 6 joules ou 5 joules como reparo tecidual. Essa dose é dividida nos pontos. Ou assim, ou no caso da tendinopatia, o próprio tendão está aqui, ó. Seria o quê? Você seguir esse tendão. Ah, eu vou fazer 5 pontos. Eu vou fazer 8 pontos aqui a cada centímetro desse tendão. Pronto. 8 a 5 joules daria 40 joules. Tranquilo? É separado por pontos. Aparelho nenhum vai ter ali para você botar 40 joules por centímetro quadrado. Tá? Então, é separado ali em cima dessa dose. Quando a gente busca a literatura, nós vamos ver o quê? Que muitas vezes a gente encontra lá que se você não conseguiu efeito, né, nas 3 a 4 primeiras sessões com a dose que você escolheu, você pode aumentar a dose e seguir as aplicações. Então, nós temos ainda efeitos, não digo efeitos, doses ainda subjetivas, não tão precisas. Hoje tem laser sendo aplicado, por exemplo, direto nas artérias. Então, pega ali na artéria radial, aplica para que ele tenha esse efeito anti-inflamatório mais sistêmico. Então, já tem pesquisas nesse nível de aplicação laser. Beleza? Tudo em paz aí? Vou colocar. Vou tentar, tá bom? Vou tentar botar hoje ainda. Vou quando acabar aqui. E aí eu vou tentar colocar. Espero que esteja salvando certo. Aparece para vocês só minha aula ou aparece mais coisa? Todas as coisas? O roxinho aqui de todo mundo, é? Aparece aí. Tranquilo aí? Tudo em paz? Então, o laser, da dose do laser, ele é um dos mais tranquilos que nós temos para utilizar. Nós vamos escolher, né? Tipo de laser proporcional à profundidade que você quer atingir, intensidade em radiação. Então, tipo de laser pela profundidade, a intensidade pelo efeito que você espera e a forma de aplicação relacionado a como você pretende utilizar os lasers nessa área. Tá certo?
Vou abrir o caso clínico nosso para a gente corrigir, tá? Pronto, aqui o nosso paciente, né? Então, masculino, paciente de 58 anos, relata que sofreu uma lesão medular após uma queda de escada. Atualmente apresenta-se paraplégico com dificuldade de realização de atividade de vida diária. Então, qual recurso a gente pode utilizar? Aqui na região do trocânter, aqui a fralda, né? Foi abaixada a bermuda para que ele tirasse foto dessa região. Então, a região do trocânter é bilateral. Então, ele já saiu, né, do período de internação com esse quadro. A gente percebe, ó, que tá diminuindo. Sai aqui que alguém pediu para entrar. Então, a gente percebe, ó, que está diminuindo essa área. Ela já está, ó, estava maior, ela está cicatrizando. Então, ele precisa aí também de algum acelerador, né? Então, a gente escolheu, como vocês já falaram, superficial, né? 630 nanômetros. Vamos usar quantos joules? Alguém tinha dito aí também, não foi? 5 joules por centímetro quadrado. Isso. Porque é uma lesão crônica, não tem, né, sinais aí de processo inflamatório. E vamos aplicar como? Pode ser também, ó, em grade nessa região. Então, utilizou grade, cada ponto desse aqui tem que aplicar a radiação, inclusive dentro da ferida, lembrando que a gente pode utilizar aí um plástico filme ou nós vamos manter uma distância por segmento. Não tem lá o... Fala aí. Não tem lá o plástico filme. Então, você pode usar lá o laser um pouco distante da área que você quer tratar. Então, essa pequena distância, qual é o risco? Oi, fala aí. Eu coloquei assim, ó, aplicação na borda da úlcera em forma pontual de 1 em 1 centímetros, de modo varredura no leito da ferida. Pode ser. Só que a varredura você vai ter que fazer distante, né? Sem plástico filme, sem nada. Não é isso? Entendeu? Você pode, tá certo, pode ser feito, ou você pode usar, ó, um plástico filme aqui e aplicar pontual também dentro da ferida. Tá? Pode fazer. Então, da mesma forma que você está fazendo, propôs pontual em volta, você também pode fazer dentro. Conduta tá beleza. E o varredura também pode ser feito. Tá? Certinho, das duas formas. A gente aplicava pontual, tá? Com plástico filme e pontual aí ou em grade, né? Mas como você propôs, também está correto, sim. Tudo tranquilo. Tá? Vou abrir aqui aquela tabela. Lembra que eu pedi que vocês preenchessem? Só para a gente corrigir. Que na verdade é um resumo do que nós estamos vendo.
Tudo tranquilo? Então, o que nós temos aí que a gente pode utilizar, né? Lá preenchendo lá a tabela. Então, laser de arsenato de galho, né? Alguns autores já botam alumínio também. Então, ele vai ser, 830 a 904 nanômetros. Ele é profundo, então, osteomioarticular. Quer tratar, como você falou, tendinite, o profundo que vai ser o laser que vai ser utilizado. O de L-neônio, ele vai ser superficial. 530, 660, o mais comum é de 630 nanômetros. Então, a escolha do tipo de laser está muito pequeno? Está muito pequeno para vocês ou está bom? Pra mim tá bom, mas tem como dar zoom também. Tá bom. Se vai pro pequeno. Então, o laser, né, escolheu o tipo pela profundidade do tecido a ser tratado. O efeito vai ser, independente da profundidade, o efeito vai ser o mesmo a partir da dose. Tipo de aplicação pontual ou grade, que é aquele que nós vamos imaginar uma grade no lugar e fazer vários pontos, e varredura, onde você vai passar lá a caneta laser na área que você quer fazer o tratamento. Tá? A dose proporcional ao efeito que você espera gerar, tanto na superfície quanto na profundidade. Tá? Então, doses mais baixas tendem a serem anti-inflamatórias, doses mais altas aumentam a proliferação tecidual. E vários artigos, vários segmentos, não sei se vocês encontraram isso também, orientam que caso você não consiga obter o resultado esperado, em 3, 4 aplicações, você pode aumentar a dose e seguir aplicando, que o tempo médio de efeito por volta de 5 aplicações. Em função de ter, né, 1 centímetro quadrado de efeito por cada aplicação ali, cada região. Mas a gente costuma ver efeitos bem significativos com a utilização do laser também. E aí os efeitos, né, as indicações, o reparo tecidual da superfície, ferida aberta, úlcera diabética, úlcera de pressão. Como nós vimos, o paciente não pode ter sinais de infecção, porque aí ele pode aumentar a infecção da região. Então, mas se ele já estiver tomando antibiótico, se ele estiver fazendo debridamento, você pode utilizar um potente anti-inflamatório, um analgésico não tão eficiente assim em função da área, mas é excelente para reparo tecidual e anti-inflamatório. Tranquilo aí? Tudo em paz? Alguma dúvida? Deu uma luz aí do laser agora? Então, todos os recursos que nós tínhamos até agora, que eram contraindicados em ferida aberta, não era o nosso problema. Pronto, agora nós temos o laser, que vai ser a principal indicação para ferida aberta. Nós tínhamos um problema se a ferida tivesse aberta até então. Agora deu uma clareada. Beleza? Ótimo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Valeu, galera. Até mais.